Vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, versículos 4 a 11, continuando a série de pregações que eu iniciei na semana passada, sobre os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. João, capítulo 14, versículos de 4 a 11, diz assim: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Vamos parar aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, palavras um tanto quanto misteriosas, belas, que alegram o nosso coração e nos indicam claramente que, por mais que temos dificuldade em compreendê-las, há coisa muito bonita aqui por trás. Há ensino muito precioso, bastidores celestiais sendo abertos aqui, para quem quiser abrir essas páginas das Escrituras e ler. Mas só o teu Espírito ensina as coisas do alto. E nós que somos crentes e que aqui estamos, temos o teu Espírito para nos ensinar, pelo menos até certo ponto, as coisas do alto. Pois nos ajuda neste aprendizado agora. E aqueles que estão aqui, que não têm o teu Espírito Santo ainda, pela falta de uma conversão a Cristo, que sejam muito tocados e tenham muita vontade de procurar mais, de buscar mais, de conhecer melhor esse Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome dele te entrego o resultado desta pregação. Amém. Aqui é a continuação do diálogo entre Jesus e os seus apóstolos na noite da última Páscoa, também onde ele comemorou a primeira ceia, onde ele foi traído. Jesus os anima, prometendo que iria preparar lugar para eles na casa do Pai, que lá tem muitas moradas. Depois voltaria para buscá-los, e eles estariam onde ele próprio Jesus estivesse. E ele então complementa, eu parei no versículo 3 semana passada, então ele complementa no versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. É como se dissesse, a soma de tudo que eu ensinei vocês até hoje é mais do que suficiente para vocês saberem como chegar até o lugar onde eu estou indo, que é a casa do Pai. Estou indo para a casa do Pai. Estou acabando de dizer que vou preparar lugar para vocês lá. Então, tudo que eu já disse para vocês, já dá para vocês saberem que eu estou indo para a casa do Pai. E ele habilmente, então, aqui, conduz a conversa para a pessoa dele, como sendo o meio de chegar ao céu. Falou em caminho. Vós sabeis o caminho. Então, é o início de uma condução para este assunto. E ele sabe perfeitamente, claro, que essas coisas não estavam claras na cabeça dos apóstolos. Muito ao contrário. Tudo muito confuso, e eles tristes, decepcionados,
achavam que Jesus era o Messias, será que é, o que não é, deixaram tudo para segui-lo, e agora ele diz que vai embora, e já tinha dito pouco tempo antes que para onde ele ia, eles não poderiam ir, e agora já está dizendo que vai preparar lugar para eles, lá, eles vão quando, e eles vão fazer o que depois disto, depois que ele sair de cena, tudo muito sombrio, triste, confuso na cabeça deles, e uma conversa pesada em termos de verdades espirituais, coisas de outro nível que eles não tinham menor costume de conversar, de raciocinar. Esse costume foi razoavelmente desenvolvido ao longo dos 3 anos e alguns meses que ele tinha passado com seus apóstolos, preparando-os, mas era muita coisa para eles aprenderem, além de, ele disse algumas vezes, vocês estão com o coração endurecidos, vocês têm pouca fé, então ele reclamou muitas vezes. Então são 2 elementos aqui, a complexidade do que ele tinha para ensinar, não cabia na mente deles, além da própria fraqueza inerente deles, como seria com qualquer um de nós. Aí no versículo 5, Tomé simplesmente desmente Jesus. Ele diz, vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? É conhecido que para alguém falar de como o outro tem a vista ruim, diz, o fulano chegou lá no oculista, a oculista botou aqueles óculos grossos com lentes na frente dele e disse assim, qual é a letra que você está vendo naquela parede? Ele disse, que parede? Para mostrar o tamanho da falta de visão daquele pobre coitado. Os discípulos estavam muito abaixo do nível de conversa que Jesus queria com eles. Eles não sabiam nem o destino para onde Jesus estava indo, quanto mais o caminho para chegar no destino. Que parede! Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Ora, nós não sabemos nem para onde tu vais, quanto mais o caminho para chegar lá. Como é que eu sei o caminho de um lugar que eu não sei nem onde é? Alguns estudiosos são um pouco duros com Tomé, aqui, dizendo ele foi muito ousado, corajoso. Ele confrontou o mestre assim, de frente. Mas eu não teria esse rigor todo com Tomé. Como eu já falei, o pano de fundo disso tudo era complicado, difícil, sombrio, triste, preocupante, para não dizer desesperador. E eu vejo mais uma forma de dizer, Senhor, não estamos entendendo coisa nenhuma. Eu vejo mais isso aqui. Nós não sabemos de caminho, não sabemos de lugar, nós estamos completamente aqui confusos. Por caridade, nos ensina mais, ser mais claro conosco, isso aqui não está dando para nós entendermos isso, não. Claro que eles estavam com boa vontade, estavam interessados em entender, tinham pouca fé mesmo, como Jesus disse que eles tinham, então tinham, mas era assim. Então, não vamos ficar muito rigorosos com Tomé, mas ele é franco, não estamos entendendo. Então, Jesus esclarece tudo com a belíssima e famosíssima frase de João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Desde que eu me converti, eu percebi que havia uma série de argumentos de pessoas não crentes, que eles usavam com muita constância alguns argumentos, e eu fui anotando, e daí escrevi o livro Tem Certeza Amigo, que é exatamente o esclarecimento bíblico de uns 20 desses argumentos. Talvez o campeão desses argumentos, que a pessoa que não tem Cristo no coração ainda, que argumenta quando está ouvindo o Evangelho, é exatamente esse de dizer que há muitos caminhos até Deus. Você segue por um, eu sigo pelo outro,
E a gente se encontra lá. É muito comum, vocês todos devem ter ouvido já esse tipo de argumento. Talvez você tenha dado esse argumento quando você não era crente ainda. Não, tem muitos caminhos, eu tenho que seguir o seu, tem que ser do seu jeito, é engraçado. Você sabe o jeito de chegar lá e eu não sei. Ora, eu posso ir para outra cidade de várias maneiras. Eu posso ir de avião, pode ir de ônibus, posso ir por navio, se tiver rio ou mar. Várias formas, eu vou por aqui, vou pelo ali, mas eu chego lá. Então, o céu é a mesma coisa. Argumentam sim. E não é. Esse versículo aqui é muito poderoso para combater este engano, esta heresia, este pensamento antibíblico, que muito mais confunde do que esclarece, muito mais atrapalha do que ajuda. E essa afirmação aqui, ela é tão rica que nós poderíamos dedicar várias pregações a cada parte dela. Eu sou, já daria uma pregação grande, eu sou, só isso. Aí o caminho, aí verdade, depois vida, e tudo isso. Mas eu não quero perder a ideia do contexto, eu estou explanando o texto inteiro, então eu quero ver rapidamente e tocar para frente, porque como vocês viram, eu vou até o versículo 11, se Deus permitir, hoje. Então, eu sou o caminho, ele está respondendo ou esclarecendo a questão que Tomé colocou. Nós não sabemos para onde tu vais, como é que vamos saber o caminho? Eu sou o caminho. Ele não diz então, eu conheço o caminho, eu vou ensinar para vocês. Ele diz também, não diz, eu sou um dos caminhos. Vocês têm outros caminhos, mas eu sou um deles. Eu estou na frente de vocês, estou acessível, então aproveitem, vão por mim até Deus, eu sou um dos caminhos. Não. Ele é absolutamente taxativo, eu sou o caminho, o único possível, o caminho. Mas não está jogando muito peso em cima desse artigo porque claro que o artigo definido exclui outras possibilidades. Eu sou o caminho, então não tem outro. Mas está jogando uma carga demais em cima desse artigozinho o. Não, porque ele arremata no final da frase. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele excluiu de duas formas. Ele fechou de todos os lados a possibilidade de haver outra alternativa. Totalmente. Não há vestígio de possibilidade de haver um outro caminho. E uma outra verdade. E uma outra vida. Quando pensar em Jesus Cristo como o caminho, talvez seja mais fácil, em vez de pensar entre dois pontos, entre uma calçada e outra. Você está numa calçada, está vendo a outra calçada do outro lado. Então, você pode ir de várias formas para o outro lado. Você pode fazer um arco assim, um arco assado, você pode ir numa linha reta. Talvez a melhor maneira é você pensar em dois precipícios, dois penhascos separados por uma certa distância, lá embaixo, passa um riozinho, e ali você vai andando, parou, não tem condição. Aí você vê uma ponte ligando. A melhor maneira de pensar é esta. Aí alguém chega e diz assim, está pensando em ir para o outro lado? Estou. Por aonde? Então, precipício enorme aqui, com dois penhascos, uma pontezinha estendida entre um lugar e outro. Aí a pessoa pergunta, você está pensando em ir como para o outro lado? Ô, meu amigo, eu tenho outro jeito de ir que não seja por essa escadinha ou essa pontezinha que botaram aqui. Ele é o jeito que eu tenho. Não sei que eu vá voando, eu não posso voar. Então, o jeito de eu ir para o outro lado é por esse caminho. Talvez seja a melhor maneira até de você visualizar este aspecto, até para ensinar para outras pessoas. Não tem outro jeito. O caminho, ou você atravessa essa ponte aqui, ou você não vai para o outro lado. Não tem menor perigo de você ir. Talvez seja uma ideia melhor, porque realmente é excludente. Cristo exclui todas as outras possibilidades. Eu quero ver com vocês algumas outras passagens que atestam Jesus como único intermediário. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5.
Esta passagem é valiosa para os católicos romanos, que gostam de dizer que Maria é intermediária entre o ser humano e Deus, ou entre Cristo, e Cristo é Deus. Então, e esta passagem, então, aqui, ela é mediadora, é uma palavra muito utilizada na teologia deles. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O homem Jesus de Nazaré é o caminho, ele é o único meio de se chegar até Deus. Ele é tão homem quanto nós, e ele é tão Deus quanto o Pai. Então, só ele consegue unir o que havia sido cortado no pecado de Adão e Eva. Ele é o único mediador. Não se fala em mediador outro ou mediadora, não há possibilidade. Qualquer ensino em cima disto é antibíblico. Direto, confronta as Escrituras, afronta, melhor dizendo, as Escrituras. Muito bem, ele é o único Salvador. Atos capítulo 4, versículos 12. Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro diz, e não há salvação em nenhum outro, nenhum, totalmente excludente, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único que foi morto e comprou para Deus, com o próprio sangue, pessoas de todas as tribos do mundo. Apocalipse 4, versículos 1 em diante, uma passagem bonita. Um pouquinho longa, mas eu vou querer ler, eu vou comentar pouco. Atos 4, Apocalipse 4, de 1 a 10. Depois destas coisas, olhei, João falando, revelação de João, né? E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quem estava no trono era o Pai, agora fala no Espírito, 2 pessoas da Trindade já são faladas aqui. Adiante do trono, um como que o mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos. E ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Eu errei de capítulo. É o 5 que eu quero ler. É porque estava tão bonito que eu continuei, comecei a desconfiar, que não estava chegando o que eu queria. Vontade é de continuar aqui, até o 5, versículo 10. Depois eu vou continuar. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, 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 como Isaías, lembra? É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos,
os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aí vem: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o Pai Celeste, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Olha então o aspecto da unicidade de Cristo, único. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Se você acha que você é muito bonzinho, você é uma pessoa digna e tal, está aí, você está incluído aí, viu? Procuraram, quando pesquisaram a humanidade para encontrar alguém, quando escanearam a humanidade, você passou e não foi aprovado. Nem eu, ninguém podia nem olhar para esse livro. E eu chorava muito, o apóstolo João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem ele, né, inclusive, nem mesmo de olhar para ele, coisa terrível. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, do Pai, no caso. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és. Então, pelo próprio contexto, é claro dizer: só tu és digno, só tu, absolutamente exclusivo, de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Belíssima passagem. Só ele fez isso. Não há outro caminho até Deus senão Cristo. Eu sou o caminho e a verdade. Ele não está só dizendo que ele fala a verdade, que ele não mente. Não é só isso, é muito mais do que isso. Ele é a própria verdade personificada. E verdade aqui não é apenas o que está de acordo com os fatos, ou que não é falso. O que é verdadeiro, o que é coerente com o que de fato aconteceu. Isso é verdade. Não, o conceito é mais largo. E significa tudo o que encontra respaldo em Deus, que está afinado com os planos, com os padrões, com a santidade, com o próprio caráter de Deus. Isso é a verdade, no aspecto mais largo. E tudo em Jesus Cristo é totalmente verdadeiro, puro, transparente, sincero, correto, santo, justo, reto. Nada em Jesus, olhando por outro ângulo, nada em Jesus é falso, verdadeiro, malicioso, duvidoso, escorregadio, capcioso, com segundas intenções. Nada em Jesus é assim, nada, zero. É impossível passar na mente dele um só pensamento que não seja correto, digno, puro e essencialmente verdadeiro e do agrado do Pai. Esse é o nosso Salvador. E maravilha, irmãos, nós podemos confiar em alguém assim.
O resultado prático disso é que você pega os evangelhos, fecha os olhos e abre onde for. Não estou sugerindo que você aprenda a Bíblia e a estudar dessa forma, não. Mas estou dando uma maneira de dizer que qualquer passagem que você abrir dos evangelhos e você vê uma afirmação de Cristo, aquilo é absolutamente verdadeiro. E não é só. Qualquer passagem da Bíblia, você abre, muitas vão falar sobre ele, que ele é o centro, e a palavra de Deus, esse Deus que é verdadeiro, não vai ter uma só palavra falsa, errada, capciosa. É por isso que muitos entregam a vida em cima do que este livro ensina. Com base no que ensina a Bíblia, eu me entrego a Cristo. Eu me arrependo de meus pecados. Que pecados? Que a Bíblia chama, que são as coisas que ofendem a Deus. Que Deus? O Deus Criador. E qual o caráter desse Deus? Está na Bíblia, é santo, reto, justo. Ah, mas só fala em Bíblia, mas é onde eu posso confiar, meu amigo. Eu posso confiar em você? Eu posso confiar em mim mesmo? Que hoje estou com pensamento, amanhã estou com outro, hoje estou com ideia, amanhã estou com outra, de manhã eu estou alegre, à tarde eu estou irritadíssimo. E que digo 10 verdades, quando eu vejo, já falei 3 mentiras, eu sei lá, eu não posso confiar em mim mesmo, vou confiar em quem neste mundo? E está certo. E o início do caminho da salvação, do percurso que alguém vai fazer até ser salvo, é exatamente este, quando a pessoa se convence de que a Bíblia é de uma veracidade tal que você pode confiar. Dá até vontade de dizer cegamente, mas não é cegamente, é ao contrário, é vendo tudo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Em vez de você pensar na vida física que você tem aí agora, e eu respiramos aqui por enquanto, ou mesmo na vida eterna, que é quase sinônimo de eternidade, a expressão vida eterna, sugiro uma forma melhor de pensar o que é que Jesus está querendo dizer como eu sou a vida. O que é isto? Pense na vida como conhecimento de Deus e o consequente relacionamento com Deus. Isto é vida. Jesus definiu vida eterna em João 17. Vou passar por lá nessa série de pregações, no começo logo de João 17, como aquele que conhece a Deus e ao próprio Jesus Cristo. Então pense em vida eterna como relacionamento refeito. O pecado cortou esse relacionamento e causou a morte física e espiritual. Só há um meio deste relacionamento ser plenamente restabelecido através de Cristo. Então, quem crê em Cristo de uma maneira plena é imediatamente ligado ou religado, para ser mais exato, com Deus, e passa a ter um envolvimento pessoal com Deus, passa a conhecer direta e pessoalmente esse Deus. Essa é a vida da qual Jesus fala. Eu sou a vida. Através de mim, e somente assim, você pode ter a sua conexão, a sua ligação com Deus, perdida lá em Adão, você pode ter religada. Você vai voltar a ter um conhecimento de Deus que não tinha antes, e mais do que isso, um relacionamento de mão dupla. Você é Deus, Deus você. Que isso não existe com, nós chamamos o homem natural, é a pessoa que nasce da maneira e cresce da maneira como ela nasceu. Está ali alguém sem Deus. Isso não existe. Não há relação de um ser humano que nasce nos seus pecados e Deus. E todos nascem nos seus pecados. Quer dizer que não há relação de ninguém com Deus? Não. Ninguém, pastor. Ninguém, não tem uma exceção de 6 ou 7 bilhões de pessoas no mundo, não tem um que nasce, que pode dizer que eu tenho um contato com Deus. O pai dele é uma pessoa excelente, a mãe nem se fala, a família, sei lá, alguém diferente, não tem nenhum que tenha relação com Deus. Isso é um desastre, mas é isso que a Bíblia está dizendo o tempo todo, e você
não acredita, ou talvez não tenha levado a sério demais. Ora, se é um desastre, é uma catástrofe, que a humanidade inteira não tem relação com o seu Criador. Então não tem jeito de passar a ter relação? Tem um jeito: Cristo. É exatamente isso que ele diz. Então é muito pequeno olhar assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida aqui é a vida eterna. Você morre, depois ressuscita e eternamente passa a viver e nunca mais morre. Isso é vida eterna. Quer dizer, está incluído na vida eterna, mas é pouco. Nunca deixe de pensar em relação com Deus, quando você pensar em vida plena, especialmente, é claro, olhando para a eternidade, que entra então a expressão vida eterna. Quando é que começa este relacionamento com Deus, que alguém consegue através de Cristo? Imediatamente, logo na pessoa se converte. Não vou ler essa passagem, está em João 3:36, diz, e João 5:24, já diz que nós temos a vida eterna, aqueles que são de Cristo. Voltando então a João 14, as palavras de Cristo: eu sou o caminho e a verdade e ao Pai, ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele continua: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O que significa isso aqui? Evidentemente não quer dizer que eles não conheciam Cristo de maneira nenhuma, porque eles conheciam, claro, intimamente a Cristo, pelo menos no aspecto humano de Cristo. Mas o conheciam de forma muito imperfeita. E esse conhecimento ele foi se desenvolvendo muito lentamente. No começo era muito confuso, fraquejavam demais, não entendiam praticamente nada da pessoa dele, os ensinos dele. E, na realidade, eles foram entender bem mesmo depois que Cristo morreu e ressuscitou. Depois da ressurreição de Cristo é que eles realmente foram ter uma compreensão melhor. Aliás, claro, ele estava na beira da morte, já naquela noite, e ainda recebendo todo tipo de quero usar a palavra acusação, mas de queixa de Jesus, de que eles não conheciam, eles não o conheciam. Então ainda era muito imperfeito. O que muito os atrapalhava, era a ideia de que, como o Messias, que Jesus se identificava como o Messias, ele seria o salvador do país. Os judeus sempre esperaram isso, alguém que viesse livrar o país do jugo inimigo, do jugo estrangeiro, no caso dos romanos. Eles não haviam compreendido pelo Velho Testamento. Olhando para trás é fácil, mas vivendo na época não era fácil perceber de fato que o Messias teria um ministério sofredor. Passou batido, como se diz, do entendimento dos judeus isso. E que ele viria a morrer pelo seu povo, antes de livrar politicamente o seu povo. Ele vai livrar politicamente o seu povo. Nisso eles não entenderam errado, não, está certo. Ele vai ser um salvador, sim, do país, no sentido militar, político, de segurança, de proteção, vai. Mas no futuro, quando inclusive ele vai livrar Israel de ser exterminado pelos gentios, que não são judeus, isso vai acontecer em Israel ainda. Israel ainda vai sofrer angústias de existência, até Cristo vir e livrar. Israel vive na beira de um ataque em massa de países ao redor dele, e que pode chegar lá, e já aconteceu em várias guerras de Israel, dizer agora Israel se acaba, porque não é possível, 6 países contra um, e um pequenininho. No dia que Israel foi proclamado como nação, em 48, dia seguinte ele foi atacado por 5 ou 6 países, e já vieram as 3 ou 4 guerras dessas de lá para cá, e agora o Irã está aí fazendo a bomba atômica, hoje fazendo a bomba atômica, aliás, há uns 20 anos já vem
com essa política e dizendo claramente, é para atacar Israel e destruir o povo judeu. Leia qualquer pronunciamento dos iranianos hoje, do líder deles, é isso, hoje. Então, hoje Israel luta pela sua sobrevivência, sim, e quem vai salvá-los? O Messias. Está certo ou está errado? Está certo, mas não morreu, e ressuscitou, e voltou aos céus, de acordo com as Escrituras, e vai voltar, e vai livrar Israel, de acordo com as Escrituras. As verdades andam aí paralelas, não as verdades, esses aspectos diferentes do ministério do Messias, mas eles não sabiam nada disto. Então era muito difícil eles compreenderem isto. E havia um problema ainda mais complicado, é que os judeus tinham uma noção, tanto quanto difundida entre eles, de que o Messias seria um ser divino. Inclusive, corretamente, né? Uma noção que eles adquiriram corretamente. Mas, divino como? Qual seria a relação do Messias, que seria um ser divino, com o Deus único, Jeová? Só há um Deus. E era característica do povo judeu ser um povo de um Deus só. Era o que mais destacava os judeus, não era exatamente isso? Só tem um Deus, E o nosso Messias vai ser divino. Havia essa ideia, talvez não tão muito clara, mas estudos mostram, de vários estudos e pronunciamentos e ensinos dos judeus da época, dos mestres da lei, que apontavam para isso. E com base no Velho Testamento, porque o Velho Testamento apontava para um Messias super poderoso, tanto que só tendo algo de divino nele. Mas e com a relação desse Messias divino com o Deus único? Não tinham a menor noção, claro, porque a explicação disto, o que é? A Trindade. Que o Velho Testamento não ensinava quase nada dela. Nós vemos espaçadamente alguns ensinos, mas sem algo tão claro quanto o Novo Testamento. O Novo Testamento veio e explicou, e abriu realmente a existência da Trindade, claro, sem explicar, porque nós não entenderíamos mesmo, mas muitas conhecemos sobre a Trindade, já pelo que o Novo Testamento nos ensinou. Na época, não. Então, eles mesmo que tivessem compreendido que Jesus era de fato o Messias, mesmo que tivessem aceito totalmente, que aceitaram mais ou menos, quiseram aceitar, mas a mente não deixava, e as informações que eles entendiam que era do Velho Testamento, eles ainda estariam longe de compreender que Jesus e o Pai eram o mesmo Deus. Não passava nem perto. Claro, não havia essa revelação, inclusive, antes, pelo menos de uma maneira tão direta. Detalhe, não foi destruída a ideia de um Deus único. Então, tudo que a gente creu até agora de um só Deus, acabou. Agora são dois deuses. O Deus Jeová, ou Deus Pai, como eles poderiam chamar, e o Messias. Então, então agora um é Deus, o outro é Deus, eles são como fosse dois deuses. Não tem em mente que caiba isso. Mas o Novo Testamento ensina. É algo muito novo, que o Messias seria Deus, o Pai é Deus, e ainda deveria o ensino do Espírito Santo, que é Deus, mas a unicidade de Deus continua intacta. O Deus dos judeus sempre foi, é e sempre será um Deus único. E aí vem um grande mistério da Trindade. 3 pessoas divinas formam um só Deus. Então, aos poucos, Jesus foi ensinando isto para eles. E talvez, eu andei olhando, e talvez 3 meses ou 6 meses antes desta noite fatídica em que ele foi traído e entregue, ele disse o famosíssimo versículo de João, conhecido como João 10:30,
eu e o Pai somos um. Ele falou isso para eles, querendo já ensinar de uma maneira mesmo mais forte. E agora ele volta ao tema, de novo, dizendo que o conhecimento completo do Pai vem através do conhecimento dele próprio, Jesus. Aqui escrito: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Me conheceu? Conheceu o Pai. Não me conheceu? Não conhece o Pai. Uma vez que eles estavam conhecendo agora o Filho, automaticamente eles estavam conhecendo melhor o Pai. Uma coisa estava ligada à outra. Então, dali em diante, eles poderiam dizer, mesmo sem compreender bem, poderiam dizer: eu vi o Pai. Está ficando doido? Você dizer que viu o Pai, dizer para mim, judeu, teu colega, lá na época, vi o Pai. Foi uma visão que tu tiveste, o céu se abriu? Não, porque eu vi Jesus Cristo. Era exatamente isso. Eu vi Jesus de Nazaré. Então eu vi o Pai. Afirmação forte. Mas ainda estava muito complicado para eles. Aí lá vem Filipe. Tomé causou essa discussão toda. Agora vem Filipe e piora tudo. Versículo 8. Interessante a gente ver Jesus conversando com os apóstolos dele, né? Entra um, depois entra o outro, fala um, fala outro, cada um dá um fora maior do que o outro. Como nós faríamos, com certeza também. Não quero em momento nenhum diminuir esses irmãos. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas é difícil Jesus ouvir isto. Não sei se vocês já viram, criança quando ganha um livro de presente, pergunta logo: tem figura? É típico do ser humano que prefere ver. E a criança, coitadinha, não sabe exercitar muito bem ainda a sua imaginação e o dom da leitura, e só pode recorrer mesmo às figuras. O problema é que às vezes a criança cresce e vira grande e continua só crendo às figuras. Aí haja novela, livro de romance, essas coisas bem adocicadas, porque são as figuras. Eu quero figura. Raciocinar muito não é comigo, pensar muito não é comigo, bater aqui as moléculas umas com as outras. Aliás, dizem que a atividade humana que mais cansa é a atividade cerebral, é a que mais exaure, deixa alguém cansado, exausto, é usar a mente. Por quê? Porque puxa demais. E aqui nós vemos Filipe dizendo exatamente, não é dizendo exato, mas mostrando exatamente essa característica nossa, de preguiça, de pensar pesadamente, de ir fundo nas coisas, de entender um pouco que seja, mas é o máximo que eu consigo. Não. Senhor, vamos fazer o seguinte, proposta. Nos dá uma visão, logo desse Pai, do teu Pai querido, do nosso Pai, do nosso Deus. Tu não está dizendo que é como Ele, que quem vê, um vê o outro, e tu és o caminho até Ele, e tu és Ele és tu. Não dá para entender isso, nem eu quero mais tentar raciocinar, eu vou explodir aqui a minha cabecinha. Nos mostra logo uma visão do Pai. Buf! A gente vê o Pai na glória dele, e aí vem o pior, isso nos basta. A gente muda de assunto. Acabou, o assunto está encerrado. Foi assim que ele reagiu. Está tudo muito complicado. Queremos uma lição prática, visível, rápida, uma visão especial. Se tu nos mostrares isso, pronto. Aí nós vamos ficar convencidos de que tu estás profundamente ligado com o Pai. Não é que tu quer nos passar, não é isso? Então mostra e a gente está satisfeito com isso.
palavras de Filipe provocaram um longo pronunciamento do Senhor Jesus Cristo, que eu vou desenvolver só até o versículo 11 e vou encerrar. Ele ficou magoado, como não poderia deixar de ser. O tempo com os apóstolos, aproximadamente 3 anos e meio, já era suficiente para eles conhecerem melhor Jesus, se familiarizado melhor com o fato de que ele era a expressão exata do Pai. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Olha a mágoa dele, a tristeza dele. Como é que pode? Será possível? Aí faz a afirmação forte: quem me vê a mim, vê o Pai. Antes de continuar, eu quero lembrar que acho que todos nós passamos por momentos em que damos a demonstração de uma tal infantilidade espiritual, de uma preguiça de estudar mais, de quebrar mais a cabeça para entender um pouco mais das coisas do alto, que talvez isso leva à dificuldade de entendermos mais as coisas. Isso causa reações ruins da nossa parte, do nosso viver cristão, que talvez poderíamos ouvir, cada um de vocês, eu próprio, claro. Mauro, eu tenho estado contigo há tanto tempo, há mais de 35 anos eu te converti, enviei o meu Espírito para habitar em ti, e tu ainda não me conheces bem? Depois de tanto tempo, como tu podes reagir desta forma? Como é que tu podes duvidar desse jeito como tu estás duvidando? Como tu podes deixar de compreender minhas verdades, como tu estás deixando de compreender? Como é que pode? Sem dúvida, irmãos, todos nós passamos no passado e ainda no presente por situações em que levantaríamos esse tipo de comentário triste do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou desenvolver essa linha, eu quero já voltar ao tema e breve de encerrar, mas 2 sugestões, bem objetivamente, para evitar esse tipo de repreensão da parte do Senhor Jesus Cristo. E não é só repreensão, é causar tristeza a Ele. Primeira, reconhecer mais a sua fraqueza e pedir misericórdia a Ele, confessar diante dEle, o tempo todo, dizendo: Senhor, eu estou muito aquém do que eu poderia ser, pelo que eu já conheço das Escrituras, pelo que eu já estudei, pelo que eu já ouvi de pregação, por tudo, eu deveria ser um crente muito mais maduro, mas não estou sendo, e abro o jogo diante dele. E segundo, buscar mais comunhão com ele. Isso eu insisto. No dia que eu parar de insistir, me botem para fora desta igreja. No dia que eu parar de insistir, busquem mais comunhão pessoal com Deus. Nós temos o Espírito Santo dele, nós crentes, habitando em nós para isto, para não haver intermediário entre você e Deus, intermediário entre você e Deus, entre eu e Deus, é Cristo. Pois busque mais comunhão com Cristo, e você estará automaticamente tendo mais comunhão com o Pai, com Deus triuno. Mas essa busca de comunhão envolve muitas coisas, e eu disse que ia só falar e voltar para o tema, mas a vontade de desenvolver isso aqui é enorme. Mas eu vou cumprir o que eu disse, vou ficar só nisso aqui. Busca mais comunhão com Cristo, um dia eu desenvolvo melhor. Voltando então, Jesus faz uma afirmação mais ousada do que a do versículo 6, quando ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, e a um nível de ousadia de eu e o Pai somos um, como já falei lá em João 10,30, ele faz uma outra agora, paralela com eu e o Pai somos um, em termos de peso de afirmação. Quem me vê a mim, vê o Pai. Pronto. Tá bom agora, Filipe? Deu para entender, Filipe? Eu não vou mostrar para vocês uma visão da glória de Deus, lá no trono dele, eu não vou, porque vocês já estão vendo o Pai. Agora isso é grande, irmãos, demais, mas vocês não precisam que eu dê uma visão da glória,
porque vocês estão vendo o Pai neste exato momento, olhando para mim. Muito bonito, muito forte. Tudo que Deus queria falar, tudo que Deus queria expressar, tudo que Deus queria mostrar aos homens, Ele o fez através do seu Filho Jesus Cristo. Então, mais uma vez, Jesus atesta claramente a sua divindade. Não há diferença entre vê-lo e ver o Pai. Então, Ele é igual ao Pai. Ele não já tinha dito, meses antes, que era igual ao Pai, que Ele era eterno, antes de Abraão existir, eu sou. E alguns, como testemunhos de Jeová, não creem na divindade de Cristo, não creem nas Escrituras, porque é muito claro isso aqui. Então, somente pela fé eles poderiam aceitar todas essas verdades do Senhor Jesus Cristo, só pela fé, não tinha outro jeito. Mas Jesus procura ajudar a fé deles, dando argumentos práticos. E aqui, rapidamente, ele diz duas coisas. Quando ele fala aqui, não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? Versículo 10. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Então, ele faz duas propostas práticas para eles, ajudando-os na dificuldade deles de entender essas coisas. Obviamente, tudo isso nos ajuda hoje tremendamente. Vocês têm se maravilhado com as minhas palavras? Digo aí. Senhor, claro que temos. Olha só, você comenta. Da autoridade com que tu falas, da meiguice nos teus olhos, ao mesmo tempo, da severidade nos mesmos olhos, no caso para os fariseus, e as coisas que tu falas é impressionante, Senhor, é óbvio. Pois bem, pois essas palavras que extasiam vocês, não são minhas, elas vêm do Pai, fazem parte do trabalho que o Pai quer fazer em mim. Ele está ajudando, então. Eu me lembro uma vez no colégio cearense, o meu irmão Jimmy era presidente do Grêmio Estudantil, e ele adoeceu no dia que havia uma reunião grande lá dos estudantes do colégio, e ele tinha que fazer um pronunciamento como presidente. E como ele não pôde ir, pediu para mim representá-lo. Então eu fiz o discurso como presidente do Grêmio, sem ser, que estava representando o meu irmão. Se alguém elogiasse depois, para mim, não me lembro o que ocorreu, mas tivesse acontecido, rapaz, que discurso bonito, coisa bonita que você disse aí, eu teria que dizer, obrigado, essas palavras não são minhas. O crédito é do meu irmão. Jesus agiu desta forma, com relação a ele e o Pai. Eu estou dizendo o que eu fui mandado dizer. Segundo, me diga uma coisa, além das minhas palavras, que vocês têm gostado de ouvir e se maravilhado, e as minhas obras? Senhor, essas é que são boas mesmo. É claro, todo mundo está vendo a quantidade de milagres que tu tem feito, operações de grande poder, tens levantado cegos de nascença, curado pessoas, ressuscitado um filho de uma viúvinha, só tinha esse filho, tu ressuscitaste lá na Índia. Que obras poderosas tu tens, Senhor. Ressuscitaste Lázaro, cheirando mal, com 3 dias de morto. Ah, é? Ótimo. Pois esse poder todo vem do Pai. Não é meu, vem do Pai. Mas ele não era Deus? Sim, mas ele estava esvaziado quando veio ao mundo. Ele, esvaziado, eu teria que explicar isso, mas não... Ele abriu mão do uso da sua divindade plena, quando esteve aqui, e de propósito ele se diminuiu. Filipenses 2 ensina isso muito bem, kenosis, que é esvaziamento de Cristo, veio como homem, servo sofredor, e obediente até a morte de cruz. E uma vez perguntaram algumas coisas, ele disse, eu não sei, isso aqui meu pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas tu não és Deus? Não disseram isso lá, mas poderiam ter dito, tu não és Deus? Ele teria dito, sou. Mas eu não estou exercendo alguns atributos da minha divindade plena.
Então ele diz: pois essas obras que eu fiz aqui, eu fiz pelo poder do Pai. E ele dependia inteiramente do Pai para falar, para fazer obras, através do Espírito do Pai, o Espírito Santo, que o acompanhou. Então são revelações espetaculares que Jesus Cristo faz e registradas na Bíblia aqui. Eu quero encerrar com uma observação. Tudo que Deus quis revelar aos homens continua sendo através do que Cristo fez e disse, conforme registrado na Bíblia. O Jesus que Deus quer mostrar aos homens hoje é exatamente o mesmo que ele mostrou aos apóstolos. E a maneira de Deus revelar Jesus é a mesma desde o início do cristianismo, desde que o Senhor Jesus voltou aos céus, ou seja, pelas páginas do Novo Testamento e do Velho Testamento, que apontava para Cristo. O Novo Testamento explicou a pessoa, a obra de Cristo. O Novo Testamento apontava para Cristo. É riquíssimo para sabermos o que antes havia sido revelado sobre ele. E as coisas caem nos eixos, muitas verdades teológicas, a gente compreende vendo o Velho Testamento e comparando com o Novo. E essa é a chamada Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é a única maneira que Deus tem ainda hoje de revelar o Filho. Não há revelações novas. Cuidado com a palavra releitura. Vocês os mais acadêmicos aí, que é uma palavrinha perigosa hoje, e quando se fala releitura dos evangelhos, sabe o que é isto? Não é você ler o evangelho de novo. Releitura do evangelho, já li 8 vezes, vou ler mais, vou ler 9, 10, não é para reler o evangelho? Não é isso que essas pessoas estão dizendo, que é importante uma releitura do evangelho. Sabe o que é? É um entendimento diferente, é uma distorção no que o Evangelho sempre ensinou. Isso é a releitura do Evangelho, a maneira pós-moderna de falar. É isto: ver diferente, entender diferente, aplicar diferente. Aquilo é passado, é velho, é fora de moda. Estão jogando fora a única forma que a humanidade tem de conhecer Jesus Cristo hoje de uma maneira precisa e com os dados corretos, através da Bíblia. Então, quem crê nas Escrituras como sendo revelação exata de Deus, está muito bem amparado, está no rumo, realmente, de conhecer Cristo de uma maneira correta. Fuja desses ensinos que a Bíblia precisa ser reaprendida, reinterpretada. Fuja como você correria de uma cobra venenosa. Talvez pior ainda. Agarre-se à velha Bíblia e estude a velha Bíblia. E peça que Deus lhe ilumine no conhecimento desta mesma Bíblia. E você, amigo sem Cristo, é engano mortal pensar que pode chegar a Deus de outras formas. Jesus não é apenas um grande profeta, um grande homem, um grande revolucionário, um grande pacifista, um grande organizador. Sem Cristo não se chega a Deus. Quem não tem Cristo não tem Deus. Quem aceita Cristo como o único caminho, única verdade e a vida, esse vai chegar a Deus, e não somente chegar a Deus, vai se tornar um filho de Deus. Que Deus nos abençoe com essas verdades, nos faça colocar em prática. Sempre gosto de dizer que teologia só na teoria não cumpriu o seu objetivo. Escrituras, para conhecer melhor a Cristo. O crente e o não crente. O crente de uma maneira diferente, tendo o Espírito em si já, e pedindo a ajuda de Deus para crescer nesse conhecimento que ele já tem de Cristo. Mas cultivar isso,
Ninguém conhece o outro sem um contato pessoal. Não há perigo de você conhecer um amigo melhor, conhecer a sua esposa melhor, conhecer um filho melhor, conhecer o vizinho melhor, se não houver inter-relação, troca de palavras, troca de ideias. Falei hoje de manhã sobre amizade, troca de influências. Pois, no caso de Cristo, não vai haver troca de influências, você não vai influenciá-lo, mas você vai ser o influenciado. Você não pode crescer no conhecimento de Deus se não for através das Escrituras, de uma maneira em termos de informações, e em termos de o Espírito crescer nesse conhecimento, algo misterioso para nós, orações, pedindo ao Espírito Santo que fale mais de Jesus ao seu coração, através das Escrituras, que lhe dê mais entendimento, que faça o seu coração ser cada vez mais simpático a Cristo, ache cada vez mais delicioso o fato de ter Cristo, de ser amigo de Cristo, e vá cultivando e investindo tempo em conhecer melhor a Cristo. Não existe uma melhor maneira de você aproveitar o tempo que Deus lhe dá nesta terra, que não há melhor do que cultivar relacionamento com Cristo. Certo, devemos trabalhar, devemos ganhar o pão com o suor do rosto, cuidar da família, tudo mais. Esse mundo nos traz muitas outras coisas para fazer, mas tudo isso, tendo lá na base uma vontade de agradar a Cristo e um conhecimento pessoal dele adquirido por dedicação de horas exclusivas para este fim. E os que não têm Cristo, corram para os pés dele e peçam perdão e que ele lhes salve. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo, como falei no início, faça o efeito que tu queiras com esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.